Bom dia, pessoas queridas. Nós vamos para a 10ª fagulha do livro Chamamentos. Meu nome é Márcia Amêndola. Você está num canal de psicologia e esse vídeo também vai para o canal Reflexão Espírita do Dia. Eu estou fazendo esse movimento para que mais pessoas possam aproveitar o estudo, a reflexão em cima desse livro, com a proposta de autoconhecimento, pensarmos no que traz, né, essa obra, que é a gente ter em mente as nossas ações hoje para alcançarmos o nosso propósito. O que nós estamos fazendo? E aí, na 10ª fagulha, ele encerra um primeiro momento que ele chama de ordinal 1. Ele separa, que ele fala da intenção correta, para que possamos avançar para a percepção correta. Então, 10ª fagulha, por escrito, por favor. Se a gente está falando aqui de intenção, ele fez uma pergunta numa situação que ele falou aqui, que estava num auditório lotado, e ele pediu para que as pessoas presentes pudessem se manifestar, levantar as mãos, se elas tinham alguma ideia do propósito, já tinham pensado qual era o propósito de vida delas. E ele se surpreendeu com o que ele contabilizou como sendo menos de 10%. Não dá para saber quantas pessoas num auditório lotado, mas vamos colocar aí bastante gente. E o que ele está colocando é poucas pessoas, a minoria, pensa num propósito. E aí ele fez a pergunta: e dentre vocês já escreveu o que tem, né, de ideia do que é um propósito? Aí ele diz que a queda ainda foi maior, né? Que ele considerou menos da metade daquele número já pequeno, né, de pessoas. E não, ele assim, embora ele se surpreendesse, não era para tanto, porque ele sabe de uma pesquisa na Universidade de Yale, nos Estados Unidos, em que o resultado foi o mesmo. E aquelas pessoas que não só pensaram num propósito, mas que escreveram, elas estavam, segundo essa pesquisa, né, na universidade lá nos Estados Unidos, conquistando aquilo que elas queriam. Então, elas estavam nesse caminho, de fato, para a realização do seu propósito. Elas estavam vivendo uma vida que ele chamou aqui de mais equilibrada. O que é uma vida mais equilibrada? Isso aí a gente pode abrir um leque enorme para falar um monte de coisa. Então, eu não vou entrar aqui nessa discussão, porque lembra as palavras, e é justamente o que ele vai colocar aqui nessa 10ª fagulha. E eu fiquei muito feliz porque eu vou dar uma palestra na segunda-feira sobre o poder da palavra. E é exatamente isso. Quando a gente dá um nome às coisas, elas passam a existir. Quando a gente coloca um adjetivo, né, uma qualidade, um atributo, nós estamos fazendo julgamentos. Então, tendo consciência disso, a gente pode fazer julgamento, e sim, desde que a gente saiba o que está fazendo, né, do que está falando. Quando ele fala de uma vida mais equilibrada, ele está
colocando uma qualidade. Não é qualidade no sentido de ser bom, é uma qualidade no sentido de que ele está qualificando, ele está dando um adjetivo, ele está dando, fazendo uma avaliação, um julgamento. E que a gente pense numa vida mais equilibrada. Lembra que eu falei? Abre-se um leque para um monte de interpretação. A gente tende a pensar numa vida, né, equilíbrio, né? Ou seja, sem grandes altos e baixos, sem grandes momentos de muita alegria, conquistas e sucesso e tudo indo bem na vida, e aqueles momentos em que nada dá certo, a pessoa está triste, está falida, está doente, então é nesse sentido que eu entendo. Dali ele vai explorar o quanto é importante a gente colocar por escrito, ou seja, colocar em palavras. Então, já estamos aqui trabalhando essa importância, o impacto, os efeitos, para remeter, né, ao vídeo anterior, do uso de determinadas palavras. E aí ele vai para o exercício, né? Ele é muito breve nessa fagulha. Palavras acendem luzes. Aliás, nos tempos ancestrais, as primeiras literalmente foram: faça-se a luz. Faça-se a luz, né? Primeiro foi o verbo, depois faça-se a luz. Então, nós temos essa ideia da palavra, do verbo, como uma ordem, né? Como algo que vai se realizar. Então, quando eu falo, eu me manifesto, né? Eu me coloco, né? Veja quando a gente fala, eu estou aqui no lugar de fala. Geralmente, quando a gente vai se apresentar, a gente anuncia qual é o nosso lugar de fala. Por quê? Porque eu falo de um lugar, eu não falo de... Né? Eu não sou médica, eu não sou antropóloga, eu não sou uma astronauta, eu não sou um monte de coisa, mas eu tenho, né, as minhas formações, os meus estudos, as minhas crenças, então eu falo de um lugar. Lembra do ponto de vista? Eu falo deste lugar, em que eu sou psicóloga, eu leio bastante coisa, não só de psicologia, mas aquilo tudo que pode contribuir para a gente pensar a psique, né? Psique significa alma, mas a psicologia, para que ela fosse considerada científica, colocou como o estudo do comportamento humano. A gente empobreceu muito a psicologia só se restringindo ao comportamento. Veja o uso da palavra. Qual é a palavra que a gente usa no dia a dia? O que a gente fala? O que a gente fala para si mesmo? O que a gente tem anunciado para os outros? É se colocar no mundo. A gente cria uma identidade, a gente se revela. Então, esse lugar de fala meu aqui revela quem eu sou. Se eu começo a fazer julgamentos, eu estou falando do outro, eu estou falando de mim, eu estou me mostrando. É sempre uma forma da gente se revelar, da gente criar uma identidade, da gente se expor. Então, tem gente que não consegue falar, tem gente que tem vergonha, porque está dizendo indiretamente, sem palavras, de que aquela pessoa tem essa dificuldade de se colocar no lugar no mundo, né? De assumir um lugar de fala, de sustentar os seus pensamentos, as suas opiniões. E não é fácil isso, tá? Achar que ocupar esse lugar... então, eu falei que eu vou dar uma palestra e eu vou falar do poder da fala, porque é um lugar de autoridade.
Lembra que eu falei? Cuidado com o que as pessoas falam, porque elas estão dizendo a verdade ou elas estão dizendo aquilo que elas acreditam e querem que vocês acreditem também. Ela está falando de um ponto de vista, ela está falando desse lugar, de um lugar em que ela tem interesses, né? Então, cuidado, né? A verdade, quem falou foram os sábios, que já viveram processos assim de desenvolvimento espiritual, cognitivo, né, emocional. Então, essas pessoas que vivem de fato uma vida equilibrada. Agora, a sabedoria, ela é uma aquisição, né, que não é cognitiva. Sabedoria é saber colocar em equilíbrio, então, sem essas oscilações, aquilo que eu penso, que eu sinto e que eu faço. Sabedoria, né, é considerar os aspectos emocionais e intelectuais. Eu achei muito interessante esse livro aqui. Hoje eu vou fazer um workshop e tenho estudado muito esse livro e o livro das Mulheres que Correm com os Lobos, que é onde a gente vai encontrar os contos para trabalhar em contoterapia. Mas esse livro aqui tem um momento que ela explica que foi feita uma pergunta, inclusive para alunos de medicina, quando o coração bombeia o sangue, esse sangue vai para que órgão em primeiro lugar? E aí foi uma sucessão de respostas, né? As pessoas pensando, vai para a cabeça, vai para o cérebro, vai para o pulmão, vai para um monte de lugar. E aqui cada um de nós respondeu citando vários órgãos e partes do corpo, incluindo o cérebro. O Dr. Ornish nos disse que essa pergunta também deixa perplexa a maioria dos estudantes de medicina. A resposta é o próprio coração. O coração deve bombear sangue para ele mesmo antes de conseguir bombear sangue para qualquer outro órgão. Achei esse ensinamento maravilhoso, não só em relação à fisiologia. Não são os desejos cognitivos da cabeça que levam a realizações do coração. Devemos primeiro cuidar das necessidades do coração, para nos sentirmos completos, realizados. Achei isso sensacional, por quê? Porque a gente tende a se ver e achar, também foi algo que foi ensinado, nós fomos levados a acreditar por um momento da história, né, do nosso planeta, que, principalmente na Europa, né, onde todas as novidades, descobertas, a ciência progredia, então era preciso separar ciência de religião para que a ciência progredisse. Isso foi o maior erro da humanidade, mas foi uma necessidade. Não falo de religião, é fazer o movimento que nós estamos resgatando agora, que é ciência e religiosidade, espiritualidade, mais do que religiosidade. Espiritualidade. Reconhecer que nós temos uma essência que não é o cérebro que pensa. Existe um ser que habita esse corpo. Então, considerar questões de espiritualidade é entender que existe algo mais, muito maior, né? Então, a ciência, naquela época, precisava fazer essa separação e desenvolver
a razão. Lembra que eu falei que a psicologia, então, não podia explorar a psique como alma? Porque a alma seria assunto da religião. Não, assim, não se nega a alma. Se diz que ela é assunto de outro departamento. Então, existe alma? Ah, existe alma, mas a alma tem que ser estudada lá, falada na religião. Deixa a ciência tratar do corpo, aquilo que a gente pode ver, medir, né? E a alma a gente não vê, a gente não pode medir, a gente... Só que a psicologia, ela se propõe o quê? A ir nesse lugar em que habitam os pensamentos e as emoções. Só que o que a gente vê? Né? É o comportamento, que é o resultado. Então, eu penso, eu sinto, e para agir. Ela vai observar aquilo que a gente expressa. E aquilo que gerou o nosso comportamento, que foi o nosso pensamento e a nossa emoção. Então, veja que nós precisamos resgatar esse lugar do coração. É para lá que o sangue alimenta em primeiro lugar. O coração tem que estar forte, né? Nutrido, para poder bombear, ter força para bombear o sangue para o restante do corpo, né? Então, suas células recebem. Certamente o sangue vai para o pulmão e, né, fica rico de oxigênio e volta para nutrir o coração. Mas a questão é, a gente precisa considerar os aspectos emocionais e cognitivos, porque eles que nos dão o equilíbrio e a sabedoria. As pessoas que são sábias são poucas, né? Que a gente conhece. Então, nós estamos nessa jornada para isso, desenvolver essa sabedoria, para que a gente possa agir no mundo, se colocar, manifestar a nossa palavra com sabedoria, tem outro valor. Então, nós nos tornamos pessoas com essa autoridade que eu falei, quanto mais sabedoria nós tivermos, quanto mais próximos da verdade nós nos manifestarmos. E com certeza isso vai nos dando a segurança. A pessoa que não se coloca, ela não se sente segura para falar aquilo que ela pensa, aquilo que ela sente, porque ela não confia nela mesma. Ela já está desconectada do seu coração, do seu emocional. Veja que falar de palavra é algo muito mais profundo do que a gente imagina. A palavra é um ato de construção. Eu penso, eu sinto, quando eu falo, eu externalizo, eu estou construindo uma posição no mundo, um lugar de autoridade, estou construindo e disseminando conhecimento. O que eu faço com a palavra? E aí ele sugere, escreva. Tá lá a palavrinha no caderninho, escreva aquilo que você pensa, aquilo que você sente, qual é o seu propósito, o que você quer. Use dessa escrita, essa escrita criativa, dessa escrita que é mais uma etapa do processo de reflexão. Então, eu vou deixar para vocês essa fagulha do dia de hoje, das palavras, o seu poder, né, o uso que nós damos, e já que a palavra tem força criativa, criadora, escreva aquilo que você quer que aconteça na tua vida. Qualquer coisa, não há julgamento. Ah, eu quero fazer uma viagem para tal lugar. Ah, eu quero ter saúde. Então coloque, eu tenho saúde.
Eu vou fazer uma viagem para tal lugar. Não diga, eu quero, eu estou planejando. Tudo isso tem poder. Você quer realmente? Coloque como se você já estivesse nessa condição. Eu tenho dinheiro para fazer a viagem. Eu quero trabalhar, então eu estou trabalhando em tal lugar, estou muito feliz trabalhando neste lugar, estou me realizando profissionalmente. O que cabe num papel? Se você tem, né, um espacinho em branco, o que cabe? Sem julgamento. Escreva, coloque-se, leia, se encontre aqui nas palavras, nos seus pensamentos e sentimentos. E nós nos vemos na próxima fagulha.